Olá, pessoal. Eu começo informando aqui que o time da Bom Senhor Contabilidade está trabalhando em home office, à disposição de todos os nossos clientes nesse momento tão desafiador e acompanhando todas as novidades e deixando vocês informados. Eu estou aqui hoje com a Josiele, que é gestora do nosso departamento pessoal, com o Vinícius Cabral, que é nosso consultor tributário, e com a Níniver, que é a nossa consultora trabalhista. Aproveito também para relembrar os nossos meios de contato. A gente está à disposição por e-mail, também através dos celulares dos departamentos, a gente vai listar eles depois nessa postagem, pelo WhatsApp e pelo Questor Zen. Bom, eu começo aqui falando um pouquinho a respeito das atividades que foram definidas pelo governo como atividades essenciais, ou seja, aquelas cujo funcionamento não pode parar, e também vou falar um pouquinho sobre aquelas atividades que foram definidas em decreto municipal como aquelas que não podem permanecer em funcionamento durante esse período de calamidade pública. Então, vamos a elas. Bom, as atividades que são consideradas serviços essenciais, elas foram listadas no decreto estadual 4.317, agora recentíssimo, e que já teve também algumas alterações para conversar bem com a legislação federal sobre o mesmo assunto. Eu vou listar aqui algumas dessas atividades. Então, a gente tem aí, entre os serviços essenciais, captação, tratamento e distribuição de água, assistência médica hospitalar, assistência veterinária, tudo que é relacionado a medicamento para uso humano e veterinário, então produção, distribuição e comercialização, inclusive via delivery, aquilo que é relacionado a alimentação, tanto para uso humano quanto também veterinário, produção, distribuição e comercialização, não pode ter desabastecimento, né? Então, também, tanto presencial quanto delivery, todo o setor agropecuário para manter o abastecimento, os serviços funerários, o transporte coletivo, inclusive aqui táxi e via aplicativo, o fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias que estejam com funcionamento autorizado, o transporte de profissionais da saúde e também de coleta de lixo, captação e tratamento de esgoto, telecomunicações, processamento de dados, a parte de TI ligado a esses serviços essenciais, a imprensa, que está sendo essencial nesse momento para nos manter informados, segurança privada, transporte e entrega de cargas em geral, correios, controle de tráfego aéreo e navegação aérea, algumas atividades relacionadas a banco, aqui compensação bancária, redes de cartão de crédito, caixa eletrônico, e aquilo que não for presencial também é essencial. Atividades periciais, inclusive as perícias do INSS, atividades médico-periciais, né? Olha que interessante, os setores industrial inteiro e da construção civil em geral, a parte de energia elétrica e gás, iluminação pública, produção, distribuição e comercialização de combustíveis, vigilância sanitária e as atividades relacionadas, a parte relacionada à prevenção e controle de pragas, tanto vegetais quanto animais, inspeção de alimento, transporte de numerário, ou seja, aquelas atividades dos carros fortes, né? E serviço de manutenção, assistência e comercialização de peças para veículos automotores. Isso é o que está definido como serviço essencial por meio da legislação aqui no estado do Paraná. E aí a gente tem um decreto municipal trazendo algumas atividades que não podem permanecer funcionando agora durante esse período. Algumas, inclusive, já estavam previstas no próprio decreto estadual, mas a legislação municipal ampliou isso para aqui, para Paranaguá. Então, o que a gente tem proibido aqui em Paranaguá? Primeiro, por um decreto, que é o decreto municipal 1917 de 2020. Shopping centers, galerias e estabelecimentos congêneres, academias de ginástica, natação e esportes em geral, casas noturnas, espetáculos, boates, cinemas e teatros, salões de beleza, as escolas de música, artes, línguas e congêneres, as autoescolas, as tabacarias, entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro e pousadas, aglomeração em postos de combustíveis também estão proibidas e as feiras livres.
E aí, essa listagem foi ampliada por um novo decreto municipal, que é o Decreto Municipal 1922, que aí fez com que fechassem também as lojas atacadistas e varejistas, as boutiques, os materiais de construção, os bares, restaurantes, pizzarias, sorveterias, quiosques, confeitarias, salões de chá e café, os centros culturais e bibliotecas, as distribuidoras de bebida. Olha que interessante, as oficinas mecânicas, que na legislação estadual pode, aqui em Paranaguá eles proibiram, as bancas de jornais e revistas e o comércio ambulante. Mas, em meio a tudo isso, a gente tem aquilo que é permitido. Então, vamos olhar que meios o governo municipal está permitindo para algumas atividades permanecerem em funcionamento. Então, veio a legislação municipal dizer que estabelecimentos como lanchonetes, pizzarias, sorveterias, quiosques, confeitarias, distribuidoras de bebidas, elas podem atender por meio de delivery, por meio de entrega em casa, desde que siga as condições de higiene. Mesma coisa para o comércio ambulante também, se for delivery, também pode funcionar. E aqui em Paranaguá eles definiram uma outra listagem que bate com o que eles consideram de serviços essenciais, que também deve continuar funcionando, desde que respeitando aí um limite de uma pessoa a cada 2 metros quadrados na área de estabelecimento, e essas atividades são os bancos e as casas lotéricas, as farmácias, os hipermercados, supermercados e mini-mercados, as padarias, os açougues, os postos de combustíveis, as lojas de produtos animais e agropecuários, as clínicas veterinárias e os hospitais. Então, esse é um momento de buscar encontrar mecanismos para continuar funcionando. E esses mecanismos são basicamente a modalidade online e delivery. Eu passo a palavra para o Vinícius Cabral, nosso consultor tributário, que vai contar um pouquinho para a gente o que a gente tem de novidade boa nessa área de prorrogação de vencimento de DAS, de Guia do Simples Nacional. Vinícius, a palavra está contigo. Obrigado, Rubens. Boa tarde, pessoal. Então, como o Rubens adiantou, a gente teve uma postergação no prazo do Simples Nacional, só que essa postergação ela só funciona em cima dos impostos da União. A guia do DAS, ela aglutina todos os tipos de impostos do âmbito fiscal, mas os impostos do ICMS, que é estadual, e ISS, que é municipal, eles não tiveram essa postergação, nem o Estado, nem o município se manifestaram sobre isso ainda. Então, com relação à postergação dos prazos, o Simples Nacional de março de 2020, o DAS, que venceria em abril, ele foi postergado para outubro. Com relação ao DAS, que venceria em maio, ele foi postergado para novembro. E o DAS, que venceria em junho, foi postergado para dezembro. Aí a gente teve mais uma situação que também é interessante. Então, com relação ao parcelamento, houve a transação do débito fiscal federal extraordinariamente com condições benéficas às empresas e pessoas físicas, desde que aderido até o dia 25 de março, ou seja, na quarta-feira, pelo site Regularize da PGFN. Isso vai incorrer com o pagamento de 1% do débito fiscal federal, com o adiamento do pagamento das demais parcelas por 90 dias, observando o prazo máximo de até 84 meses para as empresas ou de até 100 meses para pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. Então, uma notícia boa, né? Nossos clientes podem ficar tranquilos que já estamos fazendo uma força-tarefa para verificar todas as empresas que podem se enquadrar nessa situação. E vamos estar contactando os nossos clientes o mais brevemente possível. Por hora, essas foram as principais novidades no âmbito fiscal, mas estamos acompanhando a legislação diariamente, tendo novidades, a gente vai informando à medida que elas forem saindo. Agora eu vou passar a palavra para o nosso setor trabalhista, com a Níniver e com a Josiele, para elas colocarem as principais mudanças desse setor. Vai lá, meninas. Obrigada, Vini. Então, boa tarde, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a MP 927, que saiu ontem, né? Foi publicada ontem, no data de 22 de março. Então, trouxe algumas atualizações ali no ramo, na área trabalhista, né? No âmbito trabalhista.
Então, eu vou estar falando aqui, vou dar a primeira notícia boa, né, em meio a toda essa calamidade aí, dos nossos clientes, é a questão do parcelamento do FGTS. Então, o artigo 19 da MP 927, ele traz que as guias que venceriam, as guias de FGTS, né, de competência março, abril e maio, elas vão ser parceladas em até 6 parcelas. Então, a partir ali de julho de 2020, o primeiro vencimento 7/7/2020 até dezembro de 2020, né? Quanto a essa situação, a gente vai estar passando um comunicado para os nossos clientes, para aqueles que aderirem, né, quiserem aderir ao parcelamento do FGTS, a gente vai estar já com o nosso departamento pessoal controlando esses clientes que vão estar enquadrando no parcelamento do FGTS, para a gente começar a emitir as guias de parcelamento a partir de julho de 2020. Então, dando sequência ali, o artigo 15, ele trata sobre a questão dos exames ocupacionais, né, os exames médicos ocupacionais. Então, a partir, né, de agora, que já estamos em calamidade pública, né, durante esse período, fica ali suspenso a obrigatoriedade dos exames médicos ocupacionais, né? Então, durante esse período, os exames admissionais, exames periódicos, né, de retorno ao trabalho, eles ficam suspensos, né, até que se passe, né, que a gente não tenha mais essa decretado lá a suspensão da calamidade pública, exceto o exame demissional. O exame demissional, ele só pode entrar como suspensão também, a gente só pode deixar de realizar o exame demissional se o último exame do funcionário tiver dentro da validade de 180 dias. Então, o exame demissional, nesse quesito, ele também entra como está suspenso. Tá? Ele também fica suspenso se o último exame do funcionário ele tiver válido ali por 180 dias. O artigo 18, ele trata ali sobre a questão da qualificação do trabalhador. Esse artigo, a gente já teve, a gente passou um comunicado hoje para os nossos clientes, né, informando todas essas informações, dando já informações sobre essa questão trabalhista, porém, o artigo 18 ele vai ser revogado, já inclusive foi falado pelo próprio Bolsonaro, né, que o que ele tratava, esse artigo? Ele tratava que o contrato de trabalho ficaria suspenso por 120 dias, e durante esse período de 120 dias, a empresa e o empregado fariam um acordo, né? Os dois fariam um acordo onde, durante esse período, a empresa destinaria esse funcionário para fazer cursos, né? Fazendo qualificações ali do trabalho, né? Cursos não presenciais, e receberia ali um valor compensatório, né? Um valor compensatório durante esse período de 4 meses. Porém, a gente já teve notícias de que esse artigo ele vai ser revogado. Então, assim que a gente tiver algo por escrito, a gente vai estar repassando para vocês também. Bom, da minha parte seria isso. Eu vou passar agora a palavra para a Níniver, nossa consultora, que ela vai dar mais informações sobre a área trabalhista. Boa tarde. Bom, a respeito dessa medida provisória que foi publicada ontem, nós temos aí algumas sugestões que o governo fornece para justamente as empresas saberem como lidar com os seus contratos de trabalho, né? Mediante essa questão do reconhecimento do estado de calamidade pública, né? Lá na CLT existe a questão do motivo de força maior para algumas modificações nas orientações, na legislação trabalhista, né? Isso está lá no artigo 501 da CLT. Nós podemos trazer, como algumas situações ali incluídas dentro dessa medida provisória, a questão do teletrabalho. Então, muitas empresas, elas têm adotado essa modalidade para que a sua atividade não pare. E aí, o contrato dos trabalhadores, né, que normalmente tinham ali o seu controle de jornada,
passariam a trabalhar sob essa modalidade de home office ou teletrabalho. No teletrabalho, a empresa ela vai usar de um termo aditivo de contrato de trabalho, trazendo ali essa questão de que o funcionário não mais estaria segundo um controle de jornada, que é amparado ali pelo artigo 62 CLT, e essa alteração do contrato de trabalho, ela pode ser feita, né, com até 48 horas de antecedência. E um ponto que a gente pode trazer é que muitas empresas, antes de sair essa medida provisória, acabaram adotando esse sistema do teletrabalho. E a medida provisória, ela também traz que todas as ações ali que foram necessárias nesse período, né, inclusive a alteração do contrato do funcionário para teletrabalho antes da saída dessa medida provisória, ela é reconhecida e, inclusive, ela pode ser formalizada por meio eletrônico também. Nesse termo aditivo, as empresas elas vão estar norteando ali como é que vai ser feita essa prestação de serviço. A questão de reembolsos, de despesas, ajudas de custo, aí, o equipamento que o funcionário vai utilizar para estar fazendo esse trabalho para a empresa. Então, tudo vai ser norteado através desse termo aditivo do contrato de trabalho. Outra questão também é que ele traz a respeito das férias individuais, né? Essa antecipação de férias individuais. Então, o colaborador, a partir de 12 meses de trabalho, ele passa a ter direito às férias. E nesse período onde foi reconhecido o estado de calamidade pública, o empregador ele pode estar cedendo essas férias para o trabalhador, né, de forma antecipada, ou seja, sem ele ter os 12 meses completos ali na empresa. E esse período ele pode ser pago ao funcionário até o 5º dia útil do mês seguinte, né? E 1/3 sobre essas férias, ela pode ser paga até o dia 20 de dezembro de 2020, junto lá com a gratificação natalina ou 13º, como a gente fala. Outra sugestão trazida é a questão das férias coletivas. A empresa ela pode, então, fornecer as férias coletivas para todos os colaboradores, né? As férias coletivas, os colaboradores podem ter aqueles 12 meses completos ou não, e normalmente, antes das empresas cederem as férias coletivas, ela teria que fazer um comunicado ao sindicato, ao Ministério da Economia, e esse comunicado não é necessário dentro desse período aí de estado de calamidade. Uma outra questão que foi liberada aí com essa medida provisória é a questão do aproveitamento e antecipação dos feriados. Então, os feriados que não são religiosos, são aqueles feriados federais, estaduais, distritais e municipais, num acordo coletivo, né, a empresa pode ceder esse período de folga correspondente a esses feriados para os funcionários e, posteriormente, esse funcionário estaria compensando essa folga antecipada que ele teve. Essa notificação ela tem que ser feita aí dentro do prazo mínimo de 48 horas, notificar o empregado, e aí a empresa pode utilizar essa compensação e incluí-las ali no seu saldo de banco de horas. E aí, entrando na questão do banco de horas, nós temos aí algumas empresas que já utilizam esse sistema, né, dentro do seu controle da jornada de trabalho, e basicamente a legislação ela traz que esse banco de horas ele é feito através das horas extras que o funcionário faz, e aí a empresa não efetua o pagamento dentro de um período determinado, individualmente até 6 meses e com o sindicato por 1 ano. A empresa ela vai fazer o controle dessas horas extras que o funcionário faz e aí ela fornece a folga correspondente a essas horas extras. No caso aqui dessa medida provisória, ela trouxe a possibilidade das empresas utilizarem aí o banco de horas negativas, que seria
o caso do fornecimento dessa folga antes do trabalho propriamente dito. Então, o diferencial é que a empresa poderá utilizar essa compensação de horas negativas, né? Só que o prazo do trabalhador estar executando essas atividades é de até 18 meses a contar aí do encerramento desse reconhecimento de calamidade pública. E uma coisa que é muito importante colocar é que o artigo 59 da CLT, ela determina que o funcionário ele só pode ficar à disposição da empresa. Vamos colocar um exemplo, o funcionário trabalha 8 horas, ele só pode fazer até 2 horas extras por dia. Então, nesse caso, o trabalhador ele pode ficar à disposição da empresa até 10 horas. Isso entra também na questão da compensação das horas. Então, o trabalhador ele só pode fazer até 2 horas diárias referente a essa compensação. Né? É importante a gente colocar também que o encerramento, a data do encerramento desse estado de calamidade pública foi reconhecida até dia 31 de dezembro de 2020. Então, estamos acompanhando todas as atualizações, estamos fazendo um estudo e fornecendo toda a informação aí para os nossos clientes, através de e-mails, através das nossas redes sociais, para que você tenha essa atualização em tempo real. Estamos fazendo todos os estudos necessários e podem ficar tranquilos que essas informações chegarão a vocês aí no tempo e na agilidade que a empresa precisa. Obrigado, Níniver. Bom, a gente segue daqui, então, cada um do seu espaço em home office, trabalhando para dar todo o suporte a vocês por meio dos nossos canais, levando informação de qualidade e também na execução das ações que forem necessárias, e nós esperamos que em breve tudo se normalize. Se cuidem, juntos somos mais fortes.